Mushoku Tensei é um dos animes que realmente mudaram a minha percepção, entregando uma história profunda e personagens com realmente um desenvolvimento muito bem estruturado. Mas olha, não foi sempre assim. A narrativa começa com uma premissa relativamente comum do gênero Isekai, um protagonista que é transportado para um mundo de fantasia, cheio de magia, aventura, isso a gente já tá cansado de ver, tem bastantes animes nessa temporada assim. No entanto, a diferença entre Mushoku Tensei é como essa jornada evolui ao longo do tempo, especialmente através da trajetória de Rudy. Esse tem sido um dos meus animes favoritos, porque todos os personagens são bem construídos e você consegue se sentir emocionalmente muito bem conectado com todos os personagens, todos têm objetivos próprios, então nem tudo roda em torno do personagem principal. Logo no início, somos apresentados ao personagem principal, Rudy, né? Que encarna nesse novo mundo, trazendo consigo muitas das falhas de caráter e hábitos questionáveis da sua vida passada, pra mim, essa é a minha opinião. Ele era alguém que sofria bullying, alguém que viveu isolado, a gente tem alguns trechos da vida dele, dá pra ver que foi bem controverso, ele não conseguia lidar emocionalmente. Então assim, seu comportamento inicial é marcado por atitudes pervertidas e um pouco de maturidade emocional. Ele tem partes boas, que são bem engraçados, ele tem atitude, dá pra ver que ele mudou bastante, né, depois que ele descobriu que tinha poder de magia, mas dá pra ver que ele tá criando outra personalidade, porque ele não aceita o passado, você vai ver muitas cenas em que ele tem que ver ele mesmo como ele era no passado, ele não aceita isso, então assim, é como se eu estivesse vivendo outra vida, sabe, ele desprendeu de tudo. E dependendo da idade, quem assiste pode se sentir um pouco desconfortável com o Rudy, porque a gente vê nos primeiros episódios que ele é um personagem que começa com uma moral bastante questionável. Ele é muitas vezes obcecado pelos desejos dele, seus hábitos mais estranhos e pervertidos. Eu não gosto tanto desse tipo de... Tem gente que gosta, se você tem mais de 15 anos, provavelmente você vai querer dar uma maneirada. E é difícil assistir algumas cenas que ele interage de maneira desconfortável com as protagonistas femininas, né? Que seria com, abre aspas, santuário de calcinha, que é com a sua mestra, né? Que é a Roxy. Excentricidades não estão apenas lá para chocar, mas ela serve como um ponto de partida interessante para a jornada de redenção e crescimento dele. Mas olha, é complicado porque assim, quando você vai... Esse é um dos meus animes favoritos, e quando você vai recomendar isso, você já tem que avisar, você tem que falar, porque senão você vai parecer meio esquisito, sabe? É o mesmo problema com Made in Abyss, que tipo assim, o anime é muito bom, mas tem algumas cenas que são completamente questionáveis, e você fala, por que tá acontecendo isso? Então assim... Eu acho, se você passa a parte inicial, os episódios iniciais eles vão melhorando muito a partir desse tempo. O anime vai começar a plantar semente de desenvolvimento para Rudy um pouco depois, lá pelo 7º, 8º episódio você já consegue ver alguma diferença. E apesar de ele ser forte, ele não é o herói perfeito que muitos isekais tentam apresentar, então assim, ele é um personagem que tem problemas. Rudy de fato é uma figura imperfeita que ele vai precisar confrontar seus próprios demônios para crescer. E ao longo das temporadas, vê que as suas experiências de vida, tanto as triunfantes quanto as dolorosas, o moldam de maneira bem significativa. Rudy começa a enfrentar questões que ultrapassam do superficial, que muitos animes param no superficial. Seus problemas não são mais limitados a conseguir magia ou sobreviver. Ele começa a lidar com dilemas emocionais e morais, como o relacionamento com seu pai, que se chama Paul, que tem uma cena sobre a reunião dos dois após anos separados, que é muito bonito. Assim, eu acho que é uma das melhores, não a melhor, mas o Paul, que estava desesperado para encontrar alguém, não sei se eu quero colocar esse spoiler, mas ele vai reencontrar com o Rudy em uma circunstância muito caótica, e nessa interação a gente vê o contraste entre o Rudy no início e a figura que ele está se tornando agora. Ele já não é mais aquele mesmo garoto que tinha as mesmas ambições, dá pra ver que ele tá tendo que lidar com o que vinha do outro passado dele, porque dá pra ver que ele, com o tempo passando, ele não tinha nem relação com a família antiga dele. Então quando ele vem pra esse novo mundo, dá pra ver que ele não tinha esse entendimento entre o que era pai e filho, não sei nem se bem aceitava, ele tinha um rancor, porque o Paul era não era monogâmico, né? Ele gostava de ter... Ele tinha 2 esposas e eu acho que o Rudy nunca aceitou bem isso, ele não queria bem isso, mas ele tava tentando entender o que o pai dele construiu, que ele tava tentando proteger. Mas eu acredito que o ponto de virada desse anime, assim, tipo, isso aqui está mudando para muito melhor, foi a cena em que o Rudy, ele vai ficar, depois do deserto, ele vai ficar sozinho
do Ruger e da Ares, né, que eram as equipes dele, que não voltavam mais com ele, e ele vai pro norte sozinho procurar a mãe. E é um episódio, logo ao primeiro início já dá pra ver como ele tá depressivo, ele já tá bem deprimido, e ele tem toda essa parte, toda essa construção de episódios que ele tá no norte, é realmente um momento de reflexão. Dá pra ver que, tipo assim, ele tá tentando melhorar, mas assim, ele ainda, tipo, fica, tipo, nossa, eu vou pra um bar, eu vou fazer alguma coisa. Tipo assim, ele não tá se entendendo, ele tá muito isolado. E tudo que vai construindo, que ele não queria ter amigos, depois ele faz os novos colegas de equipe. E assim, dá pra ver que ele não tá se encaixando naquilo. Ele sabe que ele não tá se encaixando, ele sabe que tem alguma coisa com dentro e tem toda a evolução lá dele, do problema dele de disfunção erétil. Mas assim, isso virou bastante meme na série, né? Mas eu achei até interessante. Claro, eles vão zoar, a série zoa, outro não zoa. Mas assim, eu achei até bem interessante de como a disfunção erétil dele era... Ele quis colocar expectativa sobre algo que ele esperava. E tem uma cena bem interessante de quando esqueci o nome, mas é uma menina, uma loirinha lá, que se apaixona por ele, e dá pra ver que, tipo assim, ele não tá na vibe, tipo, parece que ele tá se forçando o negócio. Ele sabe que ele não deveria, mas ele tá se forçando. E daí você vai ver como ele não vai conseguir sentir nada pra aquela menina, né? Então, assim, tipo, é um momento chave pra ver, tipo assim, calma aí, deixa eu revisar o que eu tô fazendo. E eu acho que o que eles chamam, quando ele dorme, ele vai falar com, sei lá, esse ser superior que tem na série lá, eu acho muito interessante os toques que ele dá pro Rudy, porque se não fosse por ele, o Rudy ia fazer muita coisa que ele não deveria fazer. E outra cena muito importante é o reencontro de Rudy com a irmã. A gente tá falando, tipo assim, dá pra ver que Mushoku Tensei, ele vai te mostrando o crescimento pela própria família. A Normin, que é inicialmente desconfiada e ressentida por Rudy, porque ele tinha essa personalidade mais pervertida, então a própria irmã não gostava dele. Ela tem dificuldade de aceitar o irmão, ela via como uma figura distante. E a beleza dessa relação depois vai residir na maneira como o Rudy, agora mais maduro, lida com a situação. Ele não vai forçar a Normin a aceitar ajuda, mas também demonstra paciência e compreensão, que isso comum em umas cenas bonitas, assim, emocionais, de passo a passo, de como ela vai vendo que, por mais que o irmão tenha muitas qualidades, depois da série vai mostrar muita coisa que o Rudy é legal. Então, assim, ela vai precisar ver por cima dele o que está acontecendo. E dá pra ver que ele tá conseguindo lidar mais com família, até porque agora ele já tá querendo formar uma família, então assim, ele tá começando a ser o que eu chamo que é a hora dele ser homem, ele tem para de ser um menino de ser homem. E esse é um dos pontos cruciais, que ele não pode ser mais um menino. A gente vê ele crescer no momento que ele escolhe ter uma esposa e no amadurecimento, ele é forçado a mudar seu comportamento imaturo, e ele vai enfrentar os desafios. Entende? Desde que o início, o Rudy é tratado como alguém, lá no começo, antes desse Rudy, ele é recluso com hábitos esquisitos e comportamentos. Mas a gente vê um mundo que é uma oportunidade de viver com responsabilidades reais. Eu acho que essas responsabilidades que realmente trouxeram a parte boa dele, porque isso é toda uma contextualização, porque lá no início, quando ele não queria sair do quarto, ele não conseguia assumir essa responsabilidade. Ele não queria, porque ele se sentia mal, inseguro, baixa autoestima, mas quando ele assume as responsabilidades do novo mundo, ele vê, tá, isso aqui tem um peso, e quando tem um peso eu tenho que cuidar das pessoas que se importam comigo. E daí ele consegue fazer o autossacrifício para recuperar o relacionamento com todo mundo, que tinha se perdido por causa de muitos anos separados. E eu acho que é uma das partes mais bonitas, e por isso o título desse vídeo, né, que Mushoku Tensei é igual a vinho, só melhora com o tempo. A gente vai pegando coisas muito emotivas, e eu acho que e tem algumas cenas que a gente pode se autorretratar de como a gente não foi bom e como a gente consegue melhorar bastante com o tempo. Eu me chamo Apolo, esse foi mais um vídeo, sinta-se à vontade aqui na seção dos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.